Pois é, gente, chega um momento em qualquer canal de geopolítica em que esse tópico ele tem que ser abordado. Queira ou não, essa é uma das grandes questões que nas últimas semanas tem ganhado corpo, tem se transformado num conflito antes do conflito, num embate antes do embate, e tem movimentado muito as discussões recentes, principalmente em razão da mobilização, potencial mobilização de tropas dentro do território ucraniano. Hoje aqui no canal do Redes e Poder dessa semana, a gente vai abordar a relação entre Estados Unidos e Rússia. Bom, pessoal, nas últimas semanas vários eventos aconteceram aí e muito tem se falado, como eu disse na introdução do vídeo, da possibilidade reemergente de um conflito entre Estados Unidos e Rússia, Muito tem se falado, principalmente na mídia ocidental, a respeito do aumento dessas tensões, um aumento que tem sido gradual, mas que tem aumentado nas últimas semanas, principalmente, nesse caminho que os Estados Unidos foram construindo para essa cúpula da democracia que eles estão realizando agora, nessa semana, Alguns elementos aí importantes para a gente descascar, mais ou menos, mas eu queria focar aqui por que essa entrada, e entender um pouquinho melhor os impactos da entrada dos Estados Unidos num processo que já estava sendo desenvolvido e que demonstra mais ou menos alguns movimentos importantes a partir do governo do Joe Biden lá nos Estados Unidos e as reações potenciais do Vladimir Putin a partir da Rússia, A gente percebeu esse movimento, principalmente em razão de uma conversa feita por vídeo entre o Joe Biden e o Vladimir Putin na última terça-feira, dia 7 de dezembro. Esse não foi o único encontro bilateral, e eu acho que essa é uma modalidade que a gente vai começar a ver cada vez mais acontecer, um processo que veio aí com a pandemia. A gente teve alguns encontros de G20, algumas cúpulas, enfim, que aconteceram de forma virtual, e que não foi, que tem se tornado um método também interessante de encontro entre líderes mundiais, ao invés de realizar esses encontros de forma presencial. Em razão, enfim, dos protocolos de segurança, mas algo que foi absorvido, como as reuniões online, enfim, que são elementos que a gente vai absorver a partir de agora, como elementos possíveis de participação e engajamento. Esse não foi o único encontro importante realizado de forma virtual recentemente, porque o Joe Biden também se encontrou com o líder do Partido Comunista Chinês, o secretário-geral do Partido Comunista Chinês, o Xi Jinping, no último dia 15 de novembro. Esses dois encontros, surpreendentemente ou não, eles foram muito noticiados, e se falou muito sobre os resultados possíveis, aquilo que eles trariam, enfim, principalmente em razão daquilo que foi apresentado pela mídia ocidental. Só que qual que é o grande problema, Os Estados Unidos, eles vêm tentando, com o governo do Joe Biden, dar conta de algumas disfunções, tanto internas como relacionadas com o engajamento externo dos Estados Unidos, que não tem trazido resultado daquilo que é esperado, daquilo que é construído. Isso é um elemento importante para a gente pensar, porque, por exemplo, quando a gente pega a discussão a respeito da democracia, essa cúpula pela democracia que os Estados Unidos estão promovendo durante essa semana, agora, a gente está lançando esse vídeo dia 10 de dezembro, só para deixar, de 2021, só para deixar bem registrado, Essa cúpula da democracia, ela acontece mais ou menos no mesmo formato de uma cúpula internacional anterior, organizada também pelos Estados Unidos, que foi a cúpula pelo clima, organizada no começo do ano, como preparação para o encontro em Glasgow, a COP26, que demonstrou, na verdade, a disfuncionalidade ou a dificuldade, digamos assim, de encontrar um acordo na comunidade internacional com relação a temas muito importantes, temas candentes, enfim, não só da discussão entre os países, mas também com relação ao tipo de atuação que esses países podem tomar. E isso ficou muito visível também nos relatos realizados com relação a esse encontro entre o Vladimir Putin e o Joe Biden,
Primeira coisa que as pessoas costumaram, né, que nas análises que fizeram, enfim, colocaram como muito importante é a colocação do Vladimir Putin sozinho ali, né, muito bem preparado anteriormente pela sua equipe, e o Joe Biden com toda a equipe reunida, né, isso foi um choque mais ou menos na discussão, já que no encontro, né, nos encontros tendencialmente eles acontecem de forma individual, como já aconteceu com o Joe Biden e com o Putin em Genebra. Eles já tiveram um encontro presencial em Genebra anteriormente, né? E como esse encontro ele foi fechado, só a primeira parte foi divulgada, né, em que eles se cumprimentaram e tudo mais, os relatos daquilo que aconteceu vieram a partir da mídia americana e da mídia russa, que a gente sabe hoje em dia, né, não estão assim tão comprometidas com o relato oficial e que obviamente não tem como verificar aquilo que aconteceu. E, portanto, dependem daquilo que as fontes divulgarem, né, daquilo que as pessoas falarem para elas que aconteceu. E nesse caso desse encontro que aconteceu durante essa semana, a gente viu dois relatos muito diferentes. Por um lado, a mídia ocidental, né, a mídia dos Estados Unidos, da Europa, e por consequência, a nossa mídia aqui brasileira, que não produz nada, tende apenas a copiar o que é dito nos Estados Unidos, principalmente, falou muito a respeito do estabelecimento por parte do Joe Biden de linhas vermelhas, limites que o Putin não deveria ultrapassar com relação à Ucrânia. Esse é um discurso muito próximo daquilo que o Obama, o Barack Obama, durante a sua presidência nos Estados Unidos, utilizava com relação ao Bashar al-Assad, mas que não teve muito resultado. E isso é muito interessante, porque, de uma forma ou de outra, trata-se de enxergar os Estados Unidos e o sistema internacional como ele se comportava nos anos 90. Né? Os Estados Unidos eles estão com um pouco dessa dificuldade, né, de enxergar esse novo sistema internacional que se organiza, porque eles ainda estão utilizando paradigmas muito antigos para a sua atuação no sistema internacional. Né? E dessa forma prejudica-se, né, a capacidade de negociar ou estabelecer termos diferentes. Né? Principalmente essa questão. O Joe Biden estabeleceu, então, segundo esse relato da mídia ocidental, linhas vermelhas que o Putin não deve ultrapassar com relação à Ucrânia e aos conflitos que lá acontecem. Já na mídia russa, acho que é importante também lembrar que a mídia russa ela é estatal, ela é dependente do Vladimir Putin, portanto ela também dissemina uma narrativa específica, né, como toda a mídia, na verdade. Os russos disseminaram a informação, uma informação diferente. Não é que os Estados Unidos estabeleceram uma linha vermelha, mas é que o Putin foi muito sincero, segundo a mídia russa, em falar que não é interessante para a Rússia ocupar outros países. Vejam como isso estabelece também, né, um jogo de palavras, né, com relação ao que aconteceu no Afeganistão, que tem sido reconhecido como um dos principais elementos problemáticos para os Estados Unidos depois da saída, né, desastrosa de Cabul, enfim, que ficou muito forte como símbolo dessa decadência dos Estados Unidos, né? Mas que ainda assim, ainda que não seja interessante para a Rússia ocupar outro país, também é importante para a Rússia que a Ucrânia não entre para a OTAN. E o Putin demandou um compromisso por escrito de que não haverá expansão da OTAN nem para a Ucrânia, nem para a Bielorrússia. Né? Essas duas narrativas elas podem ser contrapostas, mas ambas podem ter acontecido. E acho que esse que é o ponto principal. Esse encontro foi um encontro para colocar as cartas na mesa. Não necessariamente dali precisava sair algum tipo de resposta. Mas principalmente tratam-se de duas narrativas que falam mais de resultados do que do fenômeno, daquilo que realmente está acontecendo. E é um pouco disso que eu queria trazer. Nos últimos dias, a gente teve uma guerra de memes disparadas nas plataformas de comunicação social, como o Twitter, como o Facebook, entre as contas oficiais de diferentes países envolvidos nessas e em outras questões. Né? A Ucrânia postou um meme com relação à Rússia, a Rússia postou um meme com relação à Ucrânia e aos Estados Unidos, Taiwan postou um meme com relação à China, não é? Numa guerra virtual para ganhar corações e mentes.
né? Uma guerra narrativa, discursiva, para ganhar corações e mentes. Mas em meio a essa disputa, há questões muito importantes para a gente discutir e entender mais ou menos o que está acontecendo e por que de repente essa pauta virou uma pauta tão quente. Parece que do nada a questão da Ucrânia deixou de ser uma questão lateral e virou ponto principal da discussão das relações internacionais hoje, né? Até um tempo atrás ela era a Bielorrússia, até um tempo atrás era o Afeganistão, e ninguém fala, por exemplo, da guerra que está acontecendo na Etiópia, liderada pelo Nobel da Paz, o primeiro-ministro Abiy Ahmed, né? Que a gente já fez aqui no canal 2 vídeos sobre a Etiópia e sobre o que está acontecendo lá, né? Uma guerra que de fato está acontecendo. Da mesma forma como a guerra que está acontecendo lá na Ucrânia, na região do Donbás. A região do Donbás é a região mais a leste da Ucrânia, mais próxima, na verdade, mais próxima não, na fronteira da Ucrânia com a Rússia, na região do Cáucaso. Aqui seria bom colocar um mapa, mas eu ainda vou desenvolver essa habilidade aqui no canal. Que desde 2014 está numa guerra civil. Essa região do Donbás está numa guerra civil desde 2014. Em 2015, houve a tentativa de estabelecer a paz nessa parte oriental, né? Depois da anexação da Crimeia, depois do início dessa guerra civil na região do Donbás, houve a tentativa de estabelecer essa paz. Por quê? Porque depois da Crimeia votar num plebiscito pelo seu retorno à Federação Russa, depois de um pleito que foi completamente duvidoso, eu não vou dizer fraudado, porque a gente não tem provas para dizer que ele foi fraudado, mas teve o boicote dos tátaros, que são uma população que é desconsiderada tanto por ucranianos como por russos, e que poderiam ser considerados os povos originários da Crimeia. Foi boicotada essa eleição por parte dos etnicamente ucranianos que estão na Crimeia. Enfim, foi um pleito duvidoso, tanto no seu processo como no seu resultado, né? Em que foram declaradas, depois, né, dessa anexação da Crimeia, foram declaradas 2 repúblicas autônomas nessa região oriental da Ucrânia, as repúblicas populares de Donetsk e de Lugansk. É importante a gente lembrar, nesse aspecto aqui, que essa discussão ela tem que ser feita tendo como ideia, né, o fato de que o ordenamento jurídico territorial interno dos países não é igual, né? Nesse sentido, tanto a Ucrânia, quanto a Rússia, quanto a Bielorrússia têm níveis diferentes de autonomia de acordo com as instituições territoriais diferentes no seu território. A Rússia, por exemplo, assim como a Ucrânia, está acostumada a ceder um grau de autonomia diferente a diferentes regiões do território. Nem todos os países no mundo são como aqui no Brasil ou nos Estados Unidos, em que existe um federalismo que estabelece responsabilidades e que alcança todo o território em níveis, né? Como aqui no Brasil, por exemplo, que todo o território nacional, hoje em dia, depois da Constituição de 88, está organizado em unidades federadas em formato de Estado. Importante a gente lembrar que antes de 88, antes da Constituição Cidadã de 88, né, falecida em 2016, a gente tinha no Brasil alguns territórios que não eram autônomos, que eram territórios controlados diretamente pelo governo federal, né, envolvendo aí, por exemplo, Roraima, Rondônia, né, enfim, que eram territórios governados diretamente pela capital e não sem nenhuma autonomia territorial, né? Na Rússia e na Ucrânia, essa relação também existe. E a própria Crimeia, antes de ser anexada e depois de ser anexada pela Rússia, tinha esse status de ser uma república autônoma dentro do território ucraniano e depois dentro do território da Federação Russa. Outras repúblicas existem na Rússia também, como a República Sakha, enfim, a República Siberiana, né, que são regiões com alto grau de autonomia territorial, que podem ou não ser vizinhas de regiões que são diretamente controladas pelo governo central. Essa questão é muito importante porque essa forma de repúblicas populares autônomas é a forma que é reivindicada pelos grupos armados que estão lutando em Donetsk e em Luhansk contra o governo central ucraniano.
Eles não querem necessariamente formar países novos, eles não querem se tornar independentes da Ucrânia, mas eles tampouco querem ser governados como território ucraniano. Eles querem ter um certo grau de autonomia. E, em realidade, isso nos faz retornar até o ovo da serpente, até as eleições de 2010, 11 anos atrás, lá na Ucrânia, que foi a eleição em que o Viktor Yanukovych ganhou, né, a presidência da Ucrânia depois da Revolução Laranja de 2004, trazendo, né, como plataforma de governo o reforço desse federalismo ucraniano. Esse federalismo ucraniano que dava mais autonomia, inclusive financeira, para essas regiões orientais, e que foi visto como uma ameaça para a manutenção do status e a qualidade de vida da região oeste da Ucrânia, da região ocidental da Ucrânia, que depende muito mais da importação, da exportação de alimentos para a Europa do que da produção industrial que é feita nessa região de Donetsk e Luhansk. Bom, isso só para dar o contexto, né, da região. Por quê? Donetsk e Luhansk formaram, então, essas repúblicas populares, têm apoio de mercenários e têm suporte militar dos russos e lutam até hoje contra mercenários e forças armadas e policiais ucranianas que buscam recuperar o controle político desse território. Em 2015, foi negociado o Protocolo de Minsk, ou Acordo de Minsk. É um processo, né, um estabelecimento de regras, né, para negociação internacional que, levando o nome da capital bielorrussa, Minsk, reuniu a Ucrânia, a Rússia e a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, representada por uma diplomata suíça. Né? Essa organização é conhecida na sigla em inglês por OSCE, né? E ela não pode ser confundida com a OCDE, que é uma outra organização com um vínculo mais econômico e um pouco diferenciado. Né? Qual que era o objetivo? Estabelecer alternativas a esse conflito, estabelecer quais eram as regras e os procedimentos interessantes e importantes para resolver, ou pelo menos estabelecer algum tipo de eliminação do conflito e diminuição das mortes que estavam acontecendo ali naquela região. E o estabelecimento de Minsk, do processo de Minsk, ou do protocolo de Minsk, é um sinal muito importante da mudança dos tempos, né? Se a gente for pensar em longa duração, trata-se de um resultado direto da invasão unilateral dos Estados Unidos ao Iraque em 2003, que tirou do Conselho de Segurança da ONU a capacidade de decidir ações militares multilaterais que envolvam o globo todo. Mas se a gente observar mais no curto prazo, significa também o ressurgimento da Rússia como provedora, de uma forma ou de outra, de mecanismos de estabilidade regional. A gente já fez aqui no canal um vídeo sobre a Organização de Cooperação de Xangai. E a gente deixou muito claro lá esse foco na estabilidade, um elemento importante e relevante da discussão com relação ao Putin, a estabilidade econômica, política, de segurança e defesa regional, não só para a Rússia, mas também para a China. Isso estabelece uma diferença muito grande, né? Como esse debate, esse protocolo de Minsk em 2015, que tinha como objetivo estabilizar a região, estabilizar o conflito e não necessariamente terminar, aconteceu em meio às comemorações do desembarque da Normandia em 2014, ali no dia 6 de junho, esse mecanismo ficou conhecido e vocês devem encontrar por aí com o nome de formato Normandia, ou seja, unindo a Ucrânia, a Rússia, representados pelos seus presidentes, mas também a OSCE, né, a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, e a França e a Alemanha. Então, normalmente, as fotos que a gente encontra do protocolo de Minsk envolvem seis pessoas, né? Mas normalmente são 5 que aparecem porque são 5 chefes de Estado. O presidente da Bielorrússia, o presidente da França, a chanceler alemã, ou chanceler alemão agora, o presidente da Rússia e o presidente da Ucrânia. Isso é para demonstrar que, por mais que a Ucrânia esteja sendo governada por um governo, um regime anti-russo, a gente poderia dizer, existe um processo de cooperação.
Porque aqui, olhando de longe, parece que não existe essa relação, que essa relação só poderia ser mediada pela União Europeia e pelos Estados Unidos. Mas existe uma relação quase obrigatória entre Rússia e Ucrânia por diversos motivos, e elas vêm negociando, estabelecendo práticas como um todo. Esse protocolo, que por não ter sido capaz de acabar com o conflito, foi reforçado por aquilo que se chamou de Protocolo de Minsk II, mas que permanece a base concordada entre Ucrânia, Rússia, França e Alemanha para qualquer tipo de negociação que envolve a paz ali na região, consiste em 12 pontos. É bastante coisa, mas eu juro que vale a pena a gente passar por cada um deles. Vou tentar ser o mais rápido possível e me eximir de comentários com relação a eles quando possível, né? Então, é um protocolo que demanda garantir o cessar-fogo bilateral imediato, garantir que a OSCE possa monitorar e verificar esse cessar-fogo, descentralizar o poder e garantir a autonomia regional das duas repúblicas, Donetsk e Luhansk, por meio de leis que já estão promulgadas pelo parlamento ucraniano, garantir o monitoramento permanente da fronteira entre Rússia e Ucrânia pela OSCE, com a criação de zonas de segurança na faixa de fronteira, liberação imediata de todos os reféns e detentos ilegais, seja pela força que seja, seja pelo governo ucraniano, seja pelos governos de Donetsk e Luhansk, a liberação imediata de todos os reféns ou detentos ilegais, como eu já disse, estabelecimento de uma lei no parlamento ucraniano que previna a punição de pessoas envolvidas no conflito da região, continuar um diálogo nacional inclusivo que respeite as diferenças regionais, tomar medidas para melhorar a situação humanitária no Donbass, numa região que, como a gente disse, há 6 anos, mais de 6 anos já, há 7 anos, passa por uma guerra civil, garantir eleições locais em Donetsk e Luhansk, retirar grupos armados ilegais e equipamento militar, assim como combatentes paramilitares e mercenários de todo o território ucraniano, adotar um programa de recuperação econômica e de reconstrução regional e prover segurança pessoal para todos que participarem das consultas, tanto em caráter oficial como em potenciais eleições e plebiscitos, as consultas chamadas de consultas populares. Esse não é o único formato paralelo e multilateral, como eu já disse, de resolução de conflitos, não só ali na região, mas ao redor do mundo, que demonstram o enfraquecimento do Conselho de Segurança das Nações Unidas, não necessariamente da ONU como um todo, mas do Conselho, de ser um lugar para além da definição de posições, para ser um lugar de resolução de controvérsias. O conflito entre Armênia e Azerbaijão também foi mediado pelo presidente da Bielorrússia, também teve um processo Minsk, digamos assim, ainda que o resultado final da guerra do Alto Karabakh, que a gente abordou aqui no canal também, tenha sido negociado sob os auspícios do Vladimir Putin, que foi o responsável também pela estabilização da Síria, por meio do chamado processo de Astana, que é o nome da capital da época do Cazaquistão, que agora chama Nur-Sultan. A grande questão é que agora os Estados Unidos querem entrar como membros da OSCE, que são, em todos os processos de negociação envolvendo a questão ucraniana. E essa é a mudança de jogo. Esse é o aspecto principal. Antes, os Estados Unidos, com a doutrina Trump, estava adotando uma política de evasão, ou seja, de que os países de diferentes regiões do mundo tinham que resolver os seus problemas. Isso aparecia, inclusive, nas estratégias nacionais de segurança, em que a prioridade era dada à ascensão da China, mas que o governo Trump, nessas estratégias, o governo Trump reconhecia que os Estados Unidos eram um país como qualquer outro, e, portanto, não poderia levar nenhum tipo de... Não poderia, como é que eu vou dizer assim... Inclusive, isso apareceu muito nas negociações da OTAN, sobre os gastos militares dos Estados Unidos, ou seja, os Estados Unidos não poderiam arcar com os custos de manter essa ordem internacional liberal, segundo o governo Trump. Parece que essa chave não mudou no governo Biden, ainda que, para movimentar a economia, os Estados Unidos estejam observando, principalmente o Congresso, estejam observando muito fortemente o uso de sanções econômicas e o uso de capacidades militares também, que é a última alternativa sempre utilizada pelos Estados Unidos.
Isso porque junto a Taiwan, a Ucrânia é um dos pontos mais importantes a serem resolvidos, entre aspas, por uma administração Joe Biden muito pouco popular, com muita pouca capacidade de produzir os resultados esperados e que já deixou clara a sua intenção de não descartar o apoio bélico militar e de inteligência à Ucrânia. Esse é o aspecto, porque o que está sendo retratado como os Estados Unidos botando tropas na Ucrânia já foi descartado pelo Joe Biden por agora, né? Mas a mídia, né, estadunidense, europeia, brasileira, coloca isso como uma definição de que os Estados Unidos vão apoiar a Ucrânia caso a Rússia invada, né, que não é a intenção da Rússia. Enfim, é um jogo meio complexo e problemático, justamente porque o ponto principal é essa entrada dos Estados Unidos no processo de Minsk que já estava acontecendo. Porque essa entrada ela altera as relações que já se encontravam meio que encaminhadas, principalmente no tocante ao estabelecimento das zonas de segurança entre Rússia e Ucrânia e a garantia, né, ou seja, essas áreas que seriam vigiadas, monitoradas pela OSCE, mas que permitiriam a existência de tropas em fronteiras nacionais, coisa que os Estados Unidos não admitem, né, tropas russas próximas da fronteira com a Ucrânia, e a garantia da não entrada da Ucrânia na OTAN. A grande questão é que, ao contrário da Alemanha, que se encontra agora num processo de mudança de gestão com a saída da Angela Merkel e a entrada do Olaf Scholz, um social-democrata, né, que chega na chancelaria, mas que tem no seu governo, e principalmente no Ministério das Relações Exteriores, o Partido Verde, que tende a ser conservador e russófobo, digamos assim, né, muito ligado com os Estados Unidos nessas questões militares neoconservadoras, e da França, que entra a partir de janeiro em ritmo eleitoral, né, até a disputa presidencial em abril do ano que vem, que vai ser disputada pelo Emmanuel Macron, um dos defensores de um exército europeu, né, distinto dos Estados Unidos, distinto da OTAN. Então, diferentemente da França e da Alemanha, os Estados Unidos entraram para a negociação a partir de uma postura muito menos maleável e considerando que a colocação de tropas russas dentro das suas próprias fronteiras, mais próxima à Ucrânia, pode constituir algum tipo de agressão potencial. E essa é a grande questão. Essa ideia de uma agressão potencial não deixa de ser, de uma forma ou de outra, a retomada da ideia da guerra preventiva, né? Um elemento importante para entender a guerra do Iraque, a guerra do Afeganistão e outros elementos. Nesse sentido, já há algum tempo vem se ventilando a possibilidade dos Estados Unidos garantirem à Ucrânia um status especial que não chega a integrar a Ucrânia à OTAN, mas também não deixa de mantê-la em sua órbita por meio da chamada parceria global. É esse o status que os Estados Unidos concedeu ao Afeganistão antes da sua retirada, mas também concedeu à Austrália, à Colômbia, ao Japão e ao Paquistão, entre outros, por meio da OTAN. Ou seja, ele estabelece esses países como parceiros globais, da OTAN, cria uma rede de conexão entre a Aliança Militar Ocidental e esses países que estão fora do entorno direto da Europa. Uma questão que aparece com relação à Ucrânia, porque a Ucrânia está na Europa, né, e que, portanto, tem algumas outras questões que aparecem aí. Atualmente, a Ucrânia é considerada na OTAN um parceiro individual com plano de ação, que junto com a Geórgia envolve a possibilidade, sim, da entrada como membro pleno na aliança. A saída de colocar a Ucrânia não como membro da OTAN, mas como parceira global, ou ainda como importante aliada à extra-OTAN, que é um status dado ao Brasil, à Argentina, ao Egito, à Austrália, à Nova Zelândia, por exemplo, entre outros também, seria uma alternativa unilateral dos Estados Unidos, caso os países europeus considerem que a Ucrânia não deve entrar plenamente na OTAN. Mas significaria também mais uma fratura nas relações entre os países dos dois lados do Atlântico. Bom, para a gente encerrar esse vídeo, né, acho que tem algumas questões interessantes para a gente observar nesse movimento, né, coisas que aparecem e que vão surgindo nessa dinâmica enquanto ela está acontecendo. Porque esse é o ponto, e essa é a dificuldade de fazer análises muito fixas nesse exato momento. Esse é um fenômeno que ainda está acontecendo. Os Estados Unidos, do governo Obama até o governo Trump, normalmente em janeiro bombardeavam a Síria,
né? Falavam lá alguma coisa de armas químicas e tudo mais para destruir as capacidades industriais da Síria. A observar-se o que vai acontecer agora se essa escolha não vai envolver uma região muito mais próxima da Europa como um todo, né, que seria a Ucrânia. Mas, de qualquer forma, tanto na cúpula para a democracia, quanto na reunião com o Putin, com o Xi, e na cúpula para o clima, o que parece é que o Biden está fazendo com que os Estados Unidos meça o terreno. Ele está estabelecendo, né, regras, formas de comportamento que vão demandar, seja dos seus parceiros mais ativos, seja dos outros países, como o caso do Paquistão, que rejeitou a presença na cúpula pela democracia, a tomada de uma posição. E isso claramente está sendo feito pelos Estados Unidos, de uma forma mais explícita na época do governo Trump, em que esse era o papo, né, era um papo reto, né, e agora no governo Biden, que está utilizando dessas bandeiras para estabelecer, justamente para medir o terreno. Né? Parece que eles estão tentando entender esse tabuleiro global e entender quais países que são aqueles mais próximos ou aqueles mais distantes. Né? Ao mesmo tempo, o Vladimir Putin está jogando o jogo longo. Né? Ele que está no poder desde 2001, há 20 anos, né? Formalmente, porque antes ele estava no poder desde 99, né? Assumindo como vice-presidente do Boris Yeltsin. Né? Mas ele está visivelmente jogando esse jogo longo, né? Observando o que vai acontecer, deixar as coisas rolarem e entendendo essas mudanças que estão acontecendo. Inclusive porque essas campanhas internacionais por questões urgentes do leste europeu, como foi a questão da Bielorrússia recentemente, como foi a questão da Geórgia, como está sendo a questão da Ucrânia agora, pode passar. Né? Porque o Putin sabe que as sociedades ocidentais elas estão fraturadas por dentro também. Não é? A gente está vendo isso hoje nos protestos anti-vax na Europa e nos Estados Unidos, né, que estão demonstrando de uma forma ou de outra a incapacidade dos governos europeus de fazer com que as suas populações ajam de uma determinada maneira com relação a uma questão tão importante que é a pandemia. E que está demonstrando de uma forma ou de outra limites à democracia liberal. Esse é um elemento importante no meio do jogo, inclusive porque a China lançou recentemente um documento em que ela questiona o que é a democracia para esses países. Né? E o que a gente observa no sistema internacional, inclusive com relação a essa questão, é um impasse. A gente, de uma forma ou de outra, não tem a possibilidade de ter uma nova Guerra Fria. Eu não gosto, já comentei aí em algumas palestras, algumas conversas que eu dei, que eu não gosto desse termo Guerra Fria 2.0 ou Nova Guerra Fria, por uma série de questões. Né? A gente pode debater isso num outro vídeo se vocês tiverem interesse. Né? Mas, ao mesmo tempo, o status quo não pode ser mantido ao mesmo tempo. Então a gente tem uma impossibilidade de um novo conflito internacional em termos globais, né, por uma série de motivos, mas principalmente porque Rússia e China não formam um bloco único, elas têm interesses e divergências entre si, principalmente na questão de expansão do comércio, em que está muito claro para a Rússia que a Rússia não quer ser um player global, mas sim um player continental, né? Ela quer estar presente na Eurásia, mas não necessariamente no resto do mundo, né? Enquanto que a China com o cinturão e a rota e os Estados Unidos na defesa da globalização neoliberal, digamos assim, né? Querem ter esse alcance global. Mas, ao mesmo tempo, essa competição, né, interestatal, que é o termo que eu acho que talvez seja o mais correto, que vários analistas estão utilizando hoje, essa nova competição interestatal também não pode ser mantida como antes da pandemia. Porque os processos políticos globais envolvendo a Rússia, os Estados Unidos e principalmente a China, a partir da pandemia de Covid-19, aceleraram esse processo de mudanças do sistema internacional que a gente está observando hoje. Bom, como eu sempre falava para os meus alunos, né? Falei e não falei nada. Bom, a observar o que vai acontecer, principalmente nessa relação transescalar lá no conflito da Ucrânia. E como que isso, de uma forma ou de outra, vai sendo
instrumentalizado. Porque, vejam, não realizar um plebiscito naquela região oriental da Ucrânia pode ir contra a ideia de democracia liberal dos Estados Unidos e sendo instrumentalizado pela Rússia, utilizando-se principalmente do conceito de autodeterminação dos povos. Então a gente tem que observar aí como que eles vão esgrimir esses argumentos e esses instrumentos políticos envolvidos nessa questão como um todo. Tá bom, gente? É isso, um abraço e até semana que vem.